Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Alicerce. E hoje estamos aqui com, novamente, pessoas muito especiais para nós. Nós temos aqui o reverendo Daniel, nosso professor aqui no Instituto, e a Josi, esposa do reverendo Daniel, evangelista formada aqui no IBEL, Ibelina. Sim. E nós estamos muito felizes de poder receber vocês aqui, muito felizes de vocês terem aceitado o nosso convite. Eu sei que o tempo é muito escasso, muito corrido nessa vida, mas a gente ter conseguido conciliar tantas pessoas importantes e tão especiais para nós foi uma bênção do Senhor. E agradeço já desde o começo o fato de vocês terem vindo aqui e aceitado o nosso convite. Muito obrigado. É um prazer. Antes da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem, eu já disse o nome, né? Mas contassem um pouquinho da história de vocês, da trajetória, para a gente poder entender um pouquinho com quem que nós estamos falando e dar início ao nosso podcast de verdade, ao nosso assunto. Pode começar? Então, meu nome é Josiane, todo mundo me conhece como Josi. Sou aqui de Patrocínio e o IBEL está na minha vida desde bebê, assim. Então, o IBEL tem uma ligação muito grande com as igrejas e eu nasci num berço cristão e os meus pais sempre me levaram à igreja e ali sempre tiveram ibelinos. E desde eu tinha 7 anos, eu lembro mais ou menos disso, que tinha um coral, e nesse coral e tinha histórias missionárias ali, e aquilo mexia muito comigo. E eu com 7 anos, eu tinha falado com meus pais, eu tinha convicção que eu seria uma missionária. Então, assim, passou os anos, né, adolescência, mas eu nunca deixei de ter esse sonho, esse desejo. Então, eu saindo do ensino médio, já vim para o IBEL, em 2010 e fiz, 2010, 11, 12. Ali conheci o Daniel, nós somos da mesma sala, nossa sala EFAPAX, que chama De Uma Vez por Todas, e que Jesus nos salvou de uma vez por todas, porque às vezes as pessoas não sabem o que significa, a palavra. É bom explicar, né? Então, nós formamos, trabalhamos em algumas igrejas e fiz pedagogia. Sou professora, trabalhei em algumas escolas e Deus nos trouxe para Patrocínio esse ano. Estamos aqui, e estou tendo até a oportunidade, de dar aula aqui também no IBEL e tem sido maravilhoso tudo isso. Eu tenho o meu maior desejo é estar no centro da vontade do Senhor e onde Ele quiser, que eu esteja, estarei eu. Amém. A minha história está muito ligada, logicamente, à da Josi, e eu fiz IBEL nesse período também, de 2010 a 2012, e depois a gente trabalhou como evangelista durante um tempo, antes de ir ao seminário. Fui para o seminário em 2018, fiz o seminário José Manuel da Conceição, em São Paulo, conhecido como JMC, no período de 2018 a 2021. Peguei um pedacinho da pandemia, mas ainda assim o seminário ele continuou normalmente com as aulas e com o curso. Depois eu fui para a cidade de Araguari, fiquei lá durante um tempo, fui licenciado, fui ordenado e servi lá na igreja. E estando lá em Araguari, em 2025 ainda, eu comecei o meu tempo aqui no IBEL como professor, e tem sido um privilégio muito grande para mim poder servir nessa área, não só tanto pelo amor que eu tenho pela docência, desde pequeno eu sempre gostei muito dessa área, mas também conhecendo e entendendo a realidade do IBEL, a realidade dos ibelinos. A gente vem com uma visão um pouco diferente, de alguém que vivenciou todo esse período e agora pode contribuir com pessoas que estão vivendo aquilo que você viveu há anos atrás. Então, para a gente tem sido uma experiência mais prazerosa ainda, de voltar aqui, de viver nesse mundo novamente, de conviver com pessoas aqui, de aprender com os ibelinos, de aprender com os colegas também. Então, tem sido um privilégio. E esse ano eu vim de vez para Patrocínio, estou pastoreando a Igreja Filadélfia e continuo servindo aqui no IBEL como professor. Além do curso do seminário, eu tenho um curso de letras também, e tenho feito nesse período um curso de mestrado em teologia, visando um preparo melhor e para servir melhor a igreja e também ao IBEL. Então Deus tem me dado essa oportunidade nesse período de me preparar cada vez melhor e de me
e de poder servir, né, melhor ao Senhor aqui. Amém. Como vocês podem ver, nós estamos muito bem acompanhados hoje aqui e nessa nossa caminhada de entender melhor sobre a educação cristã, entender melhor sobre todos os aspectos que envolvem a educação dentro da igreja e tudo mais. Nós temos entendido que ele caminha muito no sentido de formar Cristo na vida das pessoas. É uma formação de Cristo nas pessoas, né? Nós estamos formando cristãos maduros, capazes de poder lidar com as situações do dia a dia. E quando nós vamos falar a respeito disso, uma coisa que vem em mente é sobre uma palavrinha talvez muito conhecida nas igrejas, muito ouvido falar, talvez as pessoas não saibam muito o que significa, mas é sobre cosmovisão, que é sobre a respeito de como nós enxergamos o mundo, como nós enxergamos as situações que nós vivemos, né? E eu gostaria que, primeiramente, vocês nos ajudassem a entender de maneira bem simples, bem direta, o que seria a cosmovisão. Porque a gente ouve muito isso às vezes na igreja, ou assiste vídeo, palestra de algum pastor, algum teólogo que a gente gosta, e ele comenta sobre isso, mas a gente só ouve, às vezes não tem muita noção, né, do que significa. A ideia de cosmovisão, né, a definição assim geral, e aquilo que você mencionou, é como nós enxergamos o mundo, né? A palavra cosmos, mundo, visão, a ideia de visão de mundo. Só que quando a gente entende e aprofunda um pouco mais sobre essa questão, ouve pessoas falando, né, autoridades que têm estudado até mais profundamente esse tema, a gente percebe que a cosmovisão ela está um pouco além de simplesmente a forma que eu enxergo o mundo, mas é a forma como eu vivo nesse mundo. Porque o que eu enxergo, o que eu sei, vai me mover a viver nesse mundo. Então, quando nós pensamos, por exemplo, em uma cosmovisão cristã, é a partir do momento que eu entendo o que é isso, né? Entendendo que eu fui salvo por Cristo Jesus, Ele transformou a minha vida, Ele me comprou com o sangue precioso dele. Então agora eu não pertenço mais a mim, as minhas vontades, os meus desejos, mas agora eu devo contas a Ele, eu pertenço a Ele, então isso deve me levar a viver da forma que agrade a Ele. Então isso está ligado muito à ideia da cosmovisão cristã, né? A forma que eu enxergo e eu vivo. Isso também vai do outro lado, pessoas que não creem em Cristo, que não têm essa cosmovisão cristã, mas a forma que eles enxergam o mundo fazem eles viver daquela forma. Se eles enxergam o mundo como simplesmente, eu tenho que fazer o que eu quiser, viver no prazer, né? Da forma que eu quiser, então eu vou viver dessa maneira. Isso vai estar baseado na minha prática diária, né? Alguns autores dizem que é a lente que nós temos, né? Mas mais profundo é o nosso olhar, o nosso olho, né? A lente é aquilo que você põe em cima do seu olho, mas a cosmovisão é aquilo que você é. O seu olho, você não acorda e fala, nossa, eu estou enxergando, é tão natural, é você ali, né? Então, é mais profundo ainda. A cosmovisão é como você vive realmente, né? E como você enxerga o mundo e como você se comporta nesse mundo, né? Também tem a ver com a cultura, né? Que várias culturas que existem, né? Nós vivemos diferentes, como no Brasil tem muitas culturas, né? Os mineiros, em Minas Gerais mesmo, tem jeitos diferentes, né, de se viver, de se falar, de se comer. Então, é algo tão natural que a gente às vezes nem sabe, nossa, por que eu como assim? Por que eu faço assim? Né? É uma coisa que nós aprendemos e é natural. É uma coisa que está dentro de nós. Não dá para... eu não considero como uma lente, né, um óculos, mas é mais profundo ainda. E é importante ressaltar, é interessante que quando a gente fala de cosmovisão, principalmente pelo meio em que nós vivemos, nós pensamos que é algo só dos crentes. Mas pelo contrário, cosmovisão, o mundo também tem a sua cosmovisão. Sim, cada ser humano, né? Tem. Cada ser humano tem a sua própria. Ela está relacionada com outras questões do seu íntimo, do seu ser, é algo profundo, não é simplesmente uma lente, né? Faz parte do seu eu, de como você se entende como pessoa, como você entende o mundo ao seu redor. Mas isso não está limitado apenas ao nosso universo de crentes, né? De igreja. Não é uma palavra gospel, né? Pensando nesse sentido, exato. Não é? Não é uma palavra gospel. E o porquê de falar sobre cosmovisão dentro de um pensamento de educação cristã? Porque se nós estamos formando pessoas, formando discípulos, então nós também estamos
Nós não, né? Mas a Escritura vai moldar a maneira como o crente tem que enxergar o mundo ao seu redor, como o crente se entende, como ele consegue analisar todos os aspectos da sua existência baseado na Escritura. Isso. Então é importante que nós falemos sobre isso dentro do contexto de ensino da igreja, porque está tudo entrelaçado, né? Até agora nós falamos sobre ensino, nós falamos sobre vida devocional e piedosa diante do Senhor, e a maneira como nós conectamos tudo isso com a nossa realidade de mundo é o que nos ajuda a contextualizar e a viver no mundo em que nós estamos. Sim. Né? Então, isso é muito importante, muito interessante, e eu queria que vocês pudessem nos conduzir a um pensamento e a entender sobre como, de fato, a cosmovisão ela pode ser aplicada na maneira em como nós vivemos, na vida do cristão, né? Como isso, de fato, o conceito de cosmovisão explicado por vocês se relaciona com a vida do cristão, dentro da igreja, fora da igreja, principalmente, também. Né? Certo. Quando a gente entende essa ideia de cosmovisão como uma forma de viver, nós voltamos a perguntas clássicas que todo mundo faz e que todo mundo quer saber, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. E é onde essas perguntas elas são respondidas com uma cosmovisão verdadeiramente cristã e bíblica. É por isso que quando a gente trabalha essa ideia de cosmovisão no sentido de cristã, né, pegando para o nosso contexto, nós usamos muito uma forma que a Escritura trabalha, que a Escritura é colocada e nos ensina. A Escritura trabalha o padrão: criação, queda, redenção e consumação. Né? E quando a gente olha para a Escritura, nós vemos essa ideia quádrupla na Escritura. E nós devemos forjar essa educação, essa cosmovisão na vida dos nossos crentes, das pessoas. E aí, como foram mencionados, né, nos outros episódios, a educação cristã ela não está ligada apenas com o trabalho com crianças. A educação cristã é educação cristã de forma geral. E quando a gente aplica essa ideia de cosmovisão cristã dentro dessa forma, nós também devemos colocar isso em todos os âmbitos da igreja, em todas as pessoas da igreja. Todas as pessoas precisam crescer dentro dessa cosmovisão, aprendendo que elas foram criadas por Deus. E aí onde nós temos a resposta a essas perguntas básicas. Quem me colocou aqui? Como eu apareci aqui? A Bíblia nos ensina que Deus nos criou, que nós fomos criados de uma forma, a imagem e semelhança dele. Ela nos ensina como que isso aconteceu depois na queda, como que Deus resolve o problema da queda e como que Deus trabalha para restaurar todas as coisas. Então, essa ideia de cosmovisão, ela deve estar impregnada na vida das pessoas. Porque quando isso está impregnado na minha vida, isso vai me mover a viver de uma forma que agrada a Deus. Por isso, a educação cristã e a cosmovisão, elas estão entrelaçadas nesse sentido. Tudo que eu ensino na igreja é cosmovisão cristã, desde que seja biblicamente falando, né? Não tem como eu fugir disso. Sim. Aí. Uhum. E nenhum ensinamento é neutro, né? Não há nenhuma fala, não há nada que eu fale que é neutro, que fala, não tem nada a ver com a minha fé, não tem nada a ver naquilo que eu acredito. Tudo que nós falamos, né? A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. É exatamente isso, nós falamos aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós vivemos, que nós pensamos. Então as nossas falas, algumas falas soltas ou falas em algumas conversas, tudo é sobre como eu penso, como é o meu coração, né? E nessa cosmovisão, quando nós aprendemos que existe essa cosmovisão, a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa palavra foi com o professor José Carlos Piacente, aqui no IBEL, e aí eu fiquei assim, como assim? Cada um pensa diferente. Deu um boom na minha mente assim. E realmente é isso, né? E estarmos, e como cristãos, né? Nós não podemos ser como o mundo fala, né? Eu nasci assim, cresci assim. Não, nós temos que estar moldados e mudar a nossa mente, né? Como Romanos fala, renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Porque tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, né? Tem a ver com a nossa cosmovisão. Então, muitas vezes nós falamos coisas que incoerentes com a Bíblia e nós não percebemos, né? Nós falamos, agimos coisas que
a Bíblia não fala sobre aquilo, né? Ou nos condena sobre aquilo, e a gente fala porque nós aprendemos na cultura, nós aprendemos com os nossos pais, e aí quando você entende que tem que ter uma cosmovisão, você começa a se policiar e ver o tanto que podre você é, tanto que você precisa ser renovado para que o Espírito Santo comece a fazer uma cirurgia no seu olho, no seu olhar, né? Para que nós enxerguemos um mundo diferente. Então, isso é muito perigoso e muito... Nós precisamos, né, nos policiar a cada momento. Porque muitas vezes nós achamos que temos uma cosmovisão cristã, mas não. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar é a primeira pergunta do catecismo, né? Para que nós somos criados? Para glorificar a Deus. Muitas vezes nós fazemos coisas e para engrandecer o nosso nome, para sermos uma boa mãe, uma boa esposa, para a sociedade nos enxergar assim, e nós esquecemos para que nós nascemos. Então, quando essa cosmovisão começa a mudar, nós começamos a viver a Cristo, ser bom perfume de Cristo. Então aí começa a fazer sentido. Então cosmovisão realmente tem que estar ligada, e nós temos que ter cuidado com ela, sempre lembrar dela. Nesse tópico é interessante que foi falado também no outro episódio sobre a questão dos problemas, né, que a igreja tem vivenciado. Muitas vezes a igreja ela não tem se preocupado tanto com o ensino intenso e intencional, né, dessa Eu chamo de cosmovisão, a gente está tratando do tema cosmovisão, né, mas é o ensino bíblico. Né? Quando a gente pensa nessa ideia de cosmovisão cristã, criação, queda, redenção e consumação, é ensinar a Bíblia, toda a Bíblia, de forma geral. Né? E quando a gente vê igrejas que não fazem isso, e isso também começa em famílias que não fazem isso, é onde os nossos filhos, os nossos jovens e os crentes de forma geral, eles não têm demonstrado e vivido essa cosmovisão cristã. Porque uma coisa é eu dizer que eu tenho essa cosmovisão cristã, viver como alguém que foi de fato criado por Deus, como alguém que é pecador, que estava depravado, que Cristo restaurou, mas que ainda assim luta contra o pecado, buscando uma vida de santidade, aguardando o dia que Cristo vai voltar para nos levar para viver com Ele eternamente. Então, quando as igrejas começam a deixar de ensinar essas coisas intensamente, é onde vão surgindo vários problemas, e é onde os nossos jovens, os nossos filhos começam a abandonar a fé, a igreja. Porque eles não foram criados com a cosmovisão cristã sólida, mas só com contação de histórias. Contação de história é importante? Muito importante. Só que contar por contar não vai mexer no coração. Por isso que nós temos buscado muito isso, né? E o IBEL, através do Departamento de Educação Cristã, tem feito isso com muito desejo, com intenção e com força, né, para melhorar isso mais. A ideia de que nós não só devemos ser contadores de história, mas instrumentos de transformação de corações. Porque se eu conto a história por contar, eu não chego no coração. Se eu chego no coração, eu posso até mudar comportamento. Em algum momento com moralismo. Olha, faça aí, não minta como fulano não mentiu, siga o exemplo do fulano, ou seja corajoso, ou tenha fé como fulano. Mas eu não transformei o coração da pessoa com a cosmovisão cristã verdadeira, de levar lá quem ela de fato é, para que ela seja transformada e para que ela viva daquela maneira. Então é nesse aspecto que muitas vezes as igrejas têm falhado, os pais e as famílias têm falhado, e isso tem produzido o que nós estamos vendo por aí. Os crentes que nós estamos vendo por aí, que têm sido crentes rasos, né, como a Josi mencionou, superficiais, e não tem vivido a cosmovisão de fato cristã. E eu acho que é onde entra o papel importantíssimo da educação cristã, de ensinar. E tem uma frase desse livro aqui que é muito interessante, esse livro Cosmovisão Cristã, do Philip Ryken. Ele é um livro bem assim, tranquilo de ler, não é difícil, e ele nos ajuda a entender essa ideia da cosmovisão mesmo, de uma forma bem fácil, né, bem compreensiva. Ele trabalha a ideia assim, quando uma mãe canta um louvor, ou o pai lê o texto bíblico ou faz uma oração com o seu filho, ali a cosmovisão do seu filho está sendo formada.
Isso começa lá na base. E você pensar, uma mãe cantar um louvor para um bebê, mas ele nem sabe, nem entende aquilo ali. Mas é porque a mudança não é só no fato dele entender ou não. Mas essa mudança, essa implantação da cosmovisão está sendo colocada lá no coração daquele bebê, que vai crescer com aquilo ali. Da mesma forma, o filho que cresce ouvindo o pai, vendo o pai e a mãe ler a Bíblia e orar com ele, isso está formando a cosmovisão daquela criança. E por isso que as igrejas estão em crise, como nós vimos no episódio passado, é que os pais não querem ser intencional. Porque é difícil ser intencional, porque primeiro você tem que cuidar do seu coração, né? Porque quando você vai corrigir seu filho, você não pode corrigir com ira, não porque ele te envergonhou, porque nós corrigimos nossos filhos, porque, nossa, ele me envergonhou, que menino sem educação, né? Nossa, no meu tempo meu pai só olhava e tal, e isso te fere. Mas peraí, pra que ele nasceu? Volta a pergunta de novo. Pra que nós estamos aqui? Então, dá trabalho educar filhos. Então, tudo está terceirizado, né? Então, por isso que a igreja está assim. Então, tanto faz, né? Porque eu fui criada assim. Então, estar com o coração disposto, né, esse olhar para ser, né, a cirurgia de novo do Espírito Santo ali para ele fazer, dói demais, porque te quebra, te mostra quem você é, que você, né, é podre por dentro, você precisa de mudança o tempo todo. Então dói, não é fácil. E é isso que os pais estão fazendo hoje em dia, né? Terceirizando tudo, não decora versículo, não lê a Bíblia com o filho, não faz oração, não é intencional no caminhar, né, de Deuteronômio ali, como a professora Ruth falou. Precisamos ensinar os nossos filhos, né? Desde pequenininho, você tá olhando, bebezinho, olha a florzinha. Quem fez a flor? Né? Mostrar que tem um Criador. Olha como você é perfeito, você é lindo. A gente fala, nossa, você é bonito demais, filho e tal. Mas quem te fez foi o Senhor, você é a imagem dele. Então, essas coisas, e na hora de corrigir o filho, né, falar, por que você fez isso? Né? Por que você, né, bateu no seu colega? Né? Por falar, não pode bater e pronto. Respeita o colega, Jesus mandou amar o próximo. Não, peraí, por que você bateu? Você ficou com raiva? Você teve inveja? Você não conseguiu emprestar o brinquedo, né? Quando eu estava grávida, eu li aquele livro Pastoreando o Coração da Criança. Eu entrei em crise. Falei, Daniel, a gente não tá pronto, eu não vou conseguir criar esse menino, porque fala desse jeito, que se um filho tá brigando com o outro ali, você tem que parar tudo que você tá fazendo. Né? E isso lá, tem roupa batendo, comida, né, no fogão, parar, porque às vezes a gente fala assim, pronto, pegou o brinquedo, guardou o brinquedo, e você acha que resolveu. Não resolveu, é mais profundo. E nós perdemos oportunidades de pastorear o coração dos nossos filhos, das crianças da igreja, né? Nós ensinamos, não pode bater, não pode não sei o que, não pode... Por que não pode? O que o Senhor nos ensina? Né? Quão difícil é fazer isso, mas é possível. Né? Se Deus seria muito covarde de nos dar mandamentos, ensinamentos, se a gente não conseguia cumprir. E Deus não é covarde, Ele é justo. Então, se Ele fala que nós devemos amar, respeitar, honrar, é porque é possível. E nós precisamos trabalhar o nosso coração. Então, é bem mais profundo mesmo. Isso volta para a ideia daquilo que nós mencionamos muito nas nossas aulas lá, né, de aconselhamento. A ideia de trabalhar no coração. Não é só mover o comportamento. Então, eu tenho que plantar a cosmovisão cristã no meu filho, no meu jovem, no meu adolescente, no meu adulto, no meu idoso, na minha igreja de forma geral. Eu tenho que plantar essa cosmovisão no coração da pessoa. Porque se eu planto só externamente, não surte o efeito esperado. E, né, lembrando daquilo que a gente trabalhou um pouco na aula, né, do livro Ídolos do Coração, da Elise Fitzpatrick, nós vemos que o coração, ali dentro da ideia dela, ele envolve a mente, as afeições e a vontade. Então, o nosso coração, ele envolve aquilo que nós pensamos, raciocinamos, no nosso intelecto. Isso nos leva aos nossos sentimentos, às nossas emoções, aos nossos desejos... que vai mover o quê? A nossa vontade. A nossa vontade, dentro da ideia dela, está ligado à nossa ação. A decisão que eu tomo baseado nas minhas afeições e na minha mente. E a gente tem que ter muito cuidado com isso.
Porque as nossas afeições, que é essa parte das emoções, dos desejos, dos sentimentos, elas estão envolvidas totalmente na nossa adoração. Eu adoro aquilo que eu desejo. Eu adoro aquilo que envolve os meus sentimentos. E se isso está manchado ou não tem um ensino pesado de uma cosmovisão verdadeiramente cristã, inundando esses desejos, essas afeições, a minha adoração ela sai do que é a pergunta primeira do breve catecismo, né? Do fim principal do homem de adorar a Deus para todo sempre. E ela vai para outras coisas. Ela vai para pessoas, ela vai para coisas, ela vai para situações, ela vai para circunstâncias, ela tira o foco. E aí isso volta lá naquela ideia do que é o segundo aspecto da cosmovisão cristã, a queda, o pecado. Porque o pecado manchou a nossa cosmovisão cristã. Por isso nós precisamos restaurar isso na pessoa de Cristo. Ele é que vai restaurar a nossa cosmovisão para que ela se torne verdadeiramente cristã. Porque se nós não fizermos isso, nós falamos no início, né, Pedro, que a cosmovisão não é só uma palavra da igreja, gospel. Isso. A cosmovisão é a visão de mundo de forma geral. Cada um tem a sua cosmovisão. Se eu não ensinar para o meu filho, para o meu jovem, para o meu crente, o que é uma cosmovisão cristã, ele vai aprender cosmovisão lá fora. E aí ele vai aprender de uma forma que não é a nossa. E é onde ele vai sair da igreja, vai questionar, vai se rebelar e vai abandonar a fé. E é onde nós vamos ter os problemas que nós mencionamos no episódio anterior, né? Os problemas que acontecem. Então é por isso que a cosmovisão cristã, ela está muito junto com a educação cristã. Porque a educação cristã, ela entra com a força para ensinar a cosmovisão verdadeiramente cristã, para que isso transforme corações. E ao transformar corações, reflita na vida das pessoas. Porque senão a gente vai lidar com pessoas, com os crentes superficiais. São aqueles crentes da parábola do semeador, que a semente cai no caminho, nas pedras ali, ela até dá uma crescidinha. Só que aí com o tempo ela não tem raízes, ela não tem força, ela não sabe o que é direito. Viver aquilo ali. Ela logo acaba, morre, perde o seu sentido e larga tudo. Porque ela não teve essa firmeza. Né? Então a gente tem que olhar muito para essa ideia, né, de ensino dessa cosmovisão verdadeiramente cristã. E a importância disso, só para complementar, usar uma ilustração que foi usada em um episódio anterior sobre como a teologia, a doutrina seria o esqueleto, né? A educação cristã são os músculos e aí a cosmovisão seriam os olhos, que é o que se relaciona com o nosso coração, né? O que se relaciona com a nossa mente, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós nos sentimos com relação ao entorno, com relação a nós mesmos, com relação ao Senhor. Exato. Tudo está muito conectado, né? E aí a gente vai formando toda essa estrutura, esse corpo nosso, e nós vamos entendendo como está tudo relacionado. E nós vemos que a cosmovisão e todo esse ensino da educação cristã, muitas vezes, nós precisamos dar passos atrás e voltarmos a fundamentos que não foram muito bem feitos, para assim nós podemos avançar e falar sobre temas que teoricamente seriam mais complexos, né? Por exemplo, a criação dos nossos filhos, a maneira como nós vamos criar e orientar os filhos antes mesmo de nós sermos eles. Para que quando acontecer isso, eu já estou preparado para poder lidar com as situações que eu vou enfrentar. Qual é a maneira que eu preciso entender isso, não é? Exatamente. E às vezes a gente o mundo nos bombardeia a todo momento com vários questionamentos. E questionamentos muito difíceis. Mas se nós não temos essa base, esse alicerce bem feito, nós não seremos capazes de responder. É isso aí onde entram os questionamentos, é onde entram as dúvidas. Quando a criança está na escola, ou o adolescente está na roda de amigos, e aí um amigo pergunta, nossa, mas por que você não bebe? Por que você não vai para as festas? Por que você não tem relações sexuais com a sua namorada? Questionamento difícil para um adolescente que, se ele não estivesse firmado na palavra, se não estivesse firmado com todo esse contexto, todo esse preparo anterior, e que ele já tivesse isso internalizado dentro dele. Exatamente. São situações difíceis. Por isso que nós precisamos, né, de ter todo esse alicerce fundamentado para que nós possamos crescer. E dentro disso, dessas questões, de tudo que nós temos falado sobre as perguntas fundamentais que têm movido a humanidade
aos questionamentos, a entender quem nós somos e por que nós estamos aqui. Um dos temas muito falados nesses tempos é sobre identidade. E aí eu gostaria de saber de vocês por que isso virou um tema tão central nos dias de hoje. Por que nós temos questionado e falado muito a respeito da identidade? Está totalmente relacionado com a cosmovisão, a maneira como nós enxergamos, né? Mas por que isso virou um tema tão em voga nos dias de hoje? Eu acredito que um dos motivos é porque as pessoas não querem abrir mão delas mesmas, né? Porque eu gosto disso, eu tenho prazer nisso, né? Nossa, eu me identifico, né, como homem, como mulher ou outras coisas. E aí nós temos desejos pecaminosos, nós temos desejos terríveis dentro de nós. E confrontá-los é difícil. E assim, é mais fácil falar, não, eu sou assim, eu nasci assim, ou, né, Deus me fez assim, né? Eles falam que Deus fez eles assim, por que eles não vão continuar assim? Então, é a questão de novo, saber quem nos criou, como nos criou, né? O Senhor nos criou, para que Ele nos criou. Então, aí, eles não querem voltar, né? Não querem saber quem criou. Eu sou assim, isso me desagrada, então filhos que abandonam pais porque os pais não concordam, né? Então assim, não interessa o que meu pai pensa, não interessa o que a sociedade pensa, eu sou assim e eu vou me relacionar com pessoas que pensam como eu, né? É mais fácil. E na verdade tem um grande vazio ali que nunca é preenchido. E aí muitas pessoas nessa situação são... encontra com suicídio ou mata o seu companheiro ali, porque o companheiro não fez a sua vontade, então vira uma bola de neve terrível. Então, eu acho que a principal causa é essa, não saber sua origem, não aceitar a sua origem, né? Eu acho que essa é a maior causa. Essa crise de identidade, né, ela vai e volta, né, no mundo, né? Porque é uma pergunta que sempre a humanidade busca responder. Os filósofos buscaram responder essa pergunta, teólogos, sociólogos, diversos grupos de pessoas que estudam, que se preocupam com as questões humanas, elas tentam responder essa pergunta. Mas nós só vamos encontrar essa resposta numa antropologia totalmente bíblica, que é o estudo do homem de forma bíblica. Então, isso a gente volta para nossa divisão quádrupla. Lá na criação, Deus nos criou de uma forma. Então, há uma identidade já existente. Então, a minha identidade, ela, por mais que talvez eu queira dizer que eu sou isso ou que eu sou aquilo, mas a minha identidade não é o que eu quero ser ou o que eu digo que eu sou. A minha identidade está no que Deus diz que eu sou, ou em quem Deus diz que eu sou. Porque Ele é o meu Criador. Se você cria um objeto, aquele objeto, sei lá, que seja... Vamos pegar a ideia de um relógio. Quem criou um relógio lá? O criador do relógio é que vai dizer como é o relógio, o que é o relógio, para que serve o relógio, como o relógio funciona. As características básicas do relógio. Não é o relógio em si que pode definir o que ele é. Resolver ser um micro-ondas. Resolver se ele é um micro-ondas ou ele é qualquer outra coisa. Ele é um relógio. Então, quem pode dizer quem nós somos, a nossa identidade, não somos nós, mas é Deus. Porque quem nos conhece até melhor do que nós mesmos é Deus e não nós. O próprio salmista Davi, no Salmo 139, diz que Deus ele nos formou de forma assombrosa, de forma maravilhosa. Ele já conhecia os nossos dias antes mesmo deles existirem. Então, quem nos conhece melhor do que nós mesmos é Deus. Então, essa crise de identidade, ela está ligada a essa falha no entendimento da cosmovisão cristã. Isso em função do pecado, da queda e da dureza do coração que está ligado ao pecado. De pessoas que não querem entender a si mesmas olhando para a Escritura. Porque elas querem entender a si mesmas olhando para elas mesmas. É a ideia do Deus delas. Quem é o Deus do coração delas? Elas mesmas. E não o Deus verdadeiro. Porque se fosse o Deus verdadeiro, elas entenderiam quem elas são em Cristo, em Deus. Então, nós só podemos nos conhecer e saber quem nós somos em Deus. E a Bíblia nos fala quem nós somos. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. E ele é muito interessante o texto de Gênesis, que fala que
Deus disse assim para a terra, né? Produza os seres viventes. Lá em Gênesis capítulo 1. E a terra produziu os seres viventes. E o texto faz um destaque. Segundo a sua espécie. Quando Deus vai criar o homem também é criado da terra, do pó da terra, de forma semelhante aos animais. Mas Deus diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes, sobre tudo. Não diz que foi segundo a sua espécie. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então a nossa identidade está ligada à imagem e semelhança de Deus. E é claro, a gente diz que a imagem foi corrompida, foi manchada por causa do pecado, ela é restaurada em Cristo e aguardando a restauração completa e perfeita na consumação. E a gente volta para aquela ideia quádrupla da Escritura, de como que Deus escreve a história, como que Deus faz. Mas a nossa identidade, nós precisamos entender e mostrar quem nós somos, biblicamente falando. Nós somos a parte principal da criação de Deus. E às vezes a gente vê isso, né, hoje, muito essa divinização de animais, por exemplo. Os animais valem muito mais do que os seres humanos. Mas, biblicamente falando, isso é pecado. Porque os animais, apesar de terem a sua importância e de ter o seu valor, e que nós temos a responsabilidade de cuidar dos animais, não de maltratá-los. A Bíblia não manda maltratar animal. A Bíblia manda que o homem cuide e proteja os animais. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia ensina que o homem, o ser humano, ele é mais importante do que o animal. Porque o homem é algo que o animal não é. O animal é segundo a sua espécie. O homem é segundo a imagem de Deus. Então, isso faz toda a diferença para nós entendermos a nossa identidade. E para a gente precisa inculcar isso nas nossas ovelhas, nos nossos crentes, para que eles não tenham crises de identidade. Porque é comum, né? Ter crise de identidade. Né? Quem eu sou? E aí você vai nas redes sociais, na internet, você vê pessoas que se identificam como cachorro, não sei o quê, como isso, como aquilo. E aí a gente vê as crises, porque é a falta de compreensão da nossa verdadeira identidade em Deus. Ele é que nos dá a nossa identidade, Ele que nos entrega o nosso documento de identidade. Né? Não somos nós que fazemos por nós mesmos. É uma falta de compreensão do essencial. Do essencial. E o Felipe, uma frase que ele fala, o que nos move não é o que sabemos, mas principalmente o que adoramos. Então é isso, o que move a pessoa até essa crise, ou né, é o que ela está adorando, ela mesma, as coisas do mundo. Então, quando nós estamos alicerçados no Senhor, a quem nós adoramos, tudo faz mais sentido, a vida fica leve, né? É pegar o fardo e jogar sobre Jesus, é ficar tranquilo. Né, isso é muito melhor. Né? O mundo fala que ser crente é careta, ser crente é difícil. Né? Tem até uns memes de um senhor falando que crente não pode fazer aquilo, não sei o quê. Ser crente não tá com nada. Mas, gente, é muito leve ser crente. É saber quem você é saber o que você está fazendo aqui. Então, é maravilhoso servir ao Senhor. E isso é interessante quando a gente vai fazer uma correlação com as certezas que o mundo tem. As certezas deles são dúvidas, na verdade. Né? Mas a certeza que nós temos é a que nos dá tranquilidade, porque é a verdade, ponto final. Isso. Exatamente. É a única verdade que existe. Exatamente. E também é muito interessante ver como tudo volta para a questão dos 4 pilares que o senhor levantou. Os 4 pilares. Né? Tudo volta para a questão do pecado, tudo está relacionado com a adoração. São questões que às vezes parecem muito diferentes e uma não tem nada a ver com a outra, elas não conversam, mas a raiz de tudo isso é a mesma. A raiz de tudo isso é o pecado, é a falta de compreensão que nós temos com relação à Escritura, ao Deus que nos criou. Exatamente. São todas questões que são respondidas de uma mesma maneira, né? Isso. E o que, lembrando do episódio passado, falando das crises, né, também de um membro acabou de fazer profissão de fé, já põe ele a trabalhar com crianças e tal, dá trabalho, nós temos que estudar, né? Nós vemos para a vida de Moisés, eu acho maravilhoso como o Senhor trabalha na vida dele, né? O Senhor pega ele ali, né, bebezinho, já o chama, né? Antes dele ter nascido, Deus já tinha um propósito para ele, né? A sua mãe Joquebede vai até lá no rio, põe ele lá, Deus vai e trabalha no coração da princesa ali para que a mãe dele o criasse, né? A primeira infância, ele estava ali num lar cristão.
né? Foi trabalhado, foi tão forjado que futuramente, né, ele ali no palácio, ele aprendeu coisas, tanto que é importante também, matemática, português, né? E às vezes a gente fala assim, isso é coisa do mundo. Não é, o Senhor é o Deus da matemática, o Senhor é o Deus do português, tudo é sobre ele. E aí, Moisés é forjado ali, de repente, né, acontece aquilo no coração dele, ele fica irado, mata aquele egípcio, e não é de repente ele vai ser o libertador. Não, Deus o coloca lá no deserto, coloca lá com o seu sogro ali para trabalhar com ovelhas. Deus já estava ensinando ele que trabalhar com gente é igual trabalhar com ovelha. Ovelha é um ser teimoso, né? Às vezes chega a ser burro, caiu no mesmo buraco, você tira de lá, cai de novo. Né? E nós temos que ter essa paciência com o pessoal da igreja, com a educação cristã. Não é de um dia para o outro você já está com a camisa da educação cristã, já sei ensinar sobre tudo. Não, mas é um trabalho um dia após o outro. Né? Ter paciência, ter sabedoria. E os nossos crentes vão pecar, vão cair, mas nós temos que ir lá atrás, puxar de novo. Não é fácil. Né? Assim como Moisés estava ali com o povo murmurando, né? O Senhor já tinha forjado Moisés e foi forjando ele, né? Ele precisou tanto daquele conhecimento ali no palácio para escrever, né? Gênesis, Êxodo, o Pentateuco ali. Como que ele escreveria se ele não sabia escrever? Né? Porque Arão, seu irmão, e a sua irmã estavam ali como escravos, né? Eles, né, não sabiam escrever como ele sabia. Então, tudo tem um propósito, né? A história providencial do Senhor é maravilhosa e nós temos que gastar tempo. Né? E nós não queremos gastar tempo, queremos, né? Nós queremos um curso rápido para os adolescentes, para as crianças, né? E nós ensinamos as mesmas histórias para as crianças, as bíblias infantis mesmo, tem as mesmas histórias, né? Criação, Adão e Eva ali, depois Noé, e aí foge algumas histórias que são preciosas, né? As histórias estão ali para nós identificarmos com o ser humano daquela história e falar, né? Como o Senhor forjou ali, o Senhor pode fazer comigo, me usar para a honra e glória do Senhor. As quedas, aqueles personagens que caíram, que pecaram, nós aprendemos que, né, eles pecam, mas o Senhor tem o poder restaurador de novo, né? A restauração, a redenção de novo, todos os 4 pilares na Bíblia todinha. E um dos desafios nossos na educação cristã é toda a história é pregar o Evangelho. O Evangelho está ali, o difícil é achar. Mas como que acha? Estudando. Gastando tempo, né? Sendo intencional. Então toda a história não é para contar, não é, às vezes, escola dominical, não é um momento que a criança vai aprender a história igual aprendeu da Chapeuzinho Vermelho, né? Sabe o nome dos personagens. Não, é mais profundo. O Senhor está chamando Abraão porque ele prometeu que alguém pisaria na cabeça da serpente. Então tá tudo ligado. Então isso gasta tempo. E nós queremos as coisas rápidas, queremos que as crianças aprendam rápido, todo mundo aprende rápido e fica raso, não fica profundo, não trabalha no coração, não nos lembra quem nós somos. Então, muito desse problema da identidade hoje é um problema das igrejas passadas, que de repente compra só, vamos comprar um material da educação cristã nesse site, mas peraí, porque essa criança já passou por isso? O que nós vamos ensinar? Nossa, não trabalha essa parte da Bíblia. Vamos fazer um projeto sobre isso? Mas é mais fácil comprar. Jogar na mão de uma professora que às vezes não tem formação nenhuma, mas tem aquele amor pelas crianças, ela conta do jeito que ela acha que é, mas não é intencional, não tem a redenção, não tem a queda, não tem Cristo naquela história. Por isso fica vazio, por isso que a identidade chega numa hora. A maior crise ali é pré-adolescente. Gente, saiu da UCP até o jovem ali é muito difícil. Né? Muitas igrejas querem eventos, querem não sei o que, mas falar o coração é muito difícil, eles não querem. Mas isso precisa ser trabalhado ali na base, lá no berçário. E aí, dentro disso, é interessante olhar o exemplo de Moisés, né? Nós até trabalhamos em sala, né, esses dias, como que Deus conduziu o coração de Moisés para que ele tomasse a atitude que ele tomou e fosse usado da forma que ele foi. Isso está muito influenciado no que a Josi mencionou. Naquele primeiro momento que ele teve de contato com a sua mãe, com o povo de Deus, ele foi forjado, com certeza, numa cosmovisão cristã. Claro que não igual os nossos 4 pilares, né? Igual a gente já tem hoje, tudo assim, mas
mais completa. A gente tem que lembrar que a revelação é progressiva. Então Deus vai revelando aos poucos. Então, dentro daquilo que tinha no período da revelação, Moisés foi forjado. Moisés foi discipulado pela sua mãe, pela sua família. E isso, por mais que ele viveu no Egito durante 40 anos, o que estava lá. No momento que Deus iria começar a usá-lo, no momento que precisou, tudo que foi ensinado para ele foi colocado para fora. No que ele fez. No episódio lá com o egípcio, né, defendendo o seu povo. Depois no período que ele fica lá em Midian com seus sogros, né, aprendendo no pastoreio das ovelhas. Até o chamado de Deus na sarça ardente, ele voltando para o Egito com uma cabeça totalmente diferente. E aí Hebreus nos dá o desfecho final disso aqui. Quando ele, depois de tudo isso, da cosmovisão bem colocada no coração dele, ele decidindo não ser chamado filho da filha de Faraó. Não é que ele não gostava da mãe dele egípcia, não é isso o ponto. Mas a ideia é de que ele rejeita uma identidade que não era dele. Por quê? Porque ele foi ensinado na verdadeira identidade que era dele. Que é a identidade do povo de Deus, de servir a Deus. E aí ele escolhe o Deus que ele adora. Qual o Deus que ele escolheu adorar? O Deus de Israel. Depois Josué faz a mesma coisa. Vocês escolhem quem vocês querem servir. Vocês já sabem, vocês já ouviram. Moisés deixou a lei, vocês aprenderam. Eu vou escolher, eu e minha casa vamos servir a Deus. Serviremos ao Senhor. Vocês escolhem o Deus que vocês querem servir. Josué foi forjado numa cosmovisão genuinamente cristã. Porque a Bíblia fala que ele estava ali junto de Moisés. Moisés o discipulou e com certeza ensinou para ele as verdades. E isso refletiu lá na frente, quando ele tinha sua própria família e tomou essa decisão de quem ele iria adorar. Então, o resultado da cosmovisão cristã é uma adoração verdadeira para com o Senhor. Uma cosmovisão cristã mal ensinada e com falhas na base, né, como a Josi mencionou, ela vai redundar em quê? Na falha na adoração. Ou de uma adoração errada para com Deus, ou a rejeição da adoração a Deus e a adoração a outras coisas. A si mesmo, a família, esposa, filhos, enfim, trabalho, dinheiro, qualquer outra coisa. Porque a cosmovisão lá na base não foi formada da forma completa, da forma correta. E isso entra a questão também do discipulado, do ensino, né, do gasto do tempo. É uma coisa que a gente trabalhou muito também, né, na sala, né, em relação a isso. E não é fácil. Não é fácil. E a gente sabe que é necessário. Mas é um trabalho de formiguinha. Nós não podemos desesperar para onde, nossa, a minha igreja não tem, não faz, e agora? Acabou tudo? Não. Lute para mudar isso. Comece, né? Comece. Então, vamos trabalhando para que você consiga implantar essa visão, essa cosmovisão cristã na cabeça do seu povo, das suas ovelhas, né, dos seus crentes, para que isso vai refletindo em geração após geração. Né? A gente não consegue corrigir talvez lá atrás, mas a gente consegue começar hoje para que as novas gerações elas tenham de fato uma cosmovisão bem forjada internamente, que vai refletir externamente. O senhor entrou agora num ponto muito interessante e já caminhando para o nosso final, eu gostaria que vocês se pudessem deixar um alerta, uma dica, um ensinamento, algo que vocês pudessem transmitir para as lideranças das igrejas agora, aqueles que estão nas igrejas ouvindo este podcast, ouvindo esse episódio, que pudesse servir de alerta, mas também de instrução para eles saberem, eu entendi que talvez a realidade da minha igreja, ou a realidade em que eu estou agora, ou a maneira como eu mesmo compreendo a minha própria cosmovisão está errada, está no caminho errado. O que eu posso fazer a partir de agora? Como eu posso tentar não corrigir o passado, porque ele já foi, mas daqui para frente? Como eu posso começar isso? Primeira coisa, arrependa-se. É bom começar assim, né? Né? Arrependimento é conversão. Tá indo errado. Muda a rota. Muda a rota. Perceba que tá errado. Né? E volte-se. Nunca é tarde. Né? E o que a gente não pode esquecer é da obra do Espírito Santo. Né? Porque nós podemos fazer tudo isso, se o Espírito Santo não agir, é inválido. Né? Então, o Espírito Santo pode sim, não existe vida que não pode ser restaurada, não existe pessoa que não pode ser restaurada, né? As cosmosvisão mudada. Então, o Espírito Santo faz esse trabalho. Então, busca o Senhor,
né? Se deleite na escritura, se volte para ela, né? Realmente arrependa-se, volte, né? E comece tudo de novo. E vai valer a pena. O Senhor vai trabalhar na sua igreja, no seu coração, e que isso vai dar muitos frutos. Comece com atitude, né? Depois de todo esse processo aí, tenha uma atitude, faça alguma coisa, né? Porque às vezes a gente lamenta, e eu mesmo às vezes faço isso, às vezes a gente lamenta certas coisas e fica nisso, cruza os braços. Ai, que triste, né? Por que não é assim? A minha igreja não é assim, por isso. Mas e aí, o que você vai fazer para melhorar? Então comece. Não comece de uma vez, com tudo, quer fazer tudo. Agora eu vou implantar um ministério discipulado na minha igreja e vou chamar não sei quem e vou discipular todo mundo e vai ser isso, e eu vou fazer curso de cosmovisão e vou falar e acontecer. Não, vá devagar. Porque se você começa intenso demais, a sua gasolina pode acabar no meio do caminho. E aí você desanima, né? E seja intencional. Nas suas falas com o seu pastor, intencional com os seus filhos, intencional com tudo. Lembre por que você nasceu. Agora, se você começa devagar, a tendência é você se animar mais e aumentando a intenção, né? Sendo intencional e aumentando a intenção. Então, proponha na sua igreja, ensine a Bíblia para sua igreja. Uma das grandes lições que eu aprendi no seminário, né, entre várias, o nosso papel é ensinar a Bíblia. Muitas coisas, muitos problemas, muitas dificuldades, muitos sofrimentos, você não corrige com conversa, às vezes com aconselhamento, assim, cara a cara com a pessoa, ou com debates contra alguém defendendo. Você vence com ensino e oração. Então, ensine a Bíblia. Porque a Bíblia tem a cosmovisão verdadeira. O que o Hyken trabalha nesse livro aqui é baseado na Escritura. Não tirou da cabeça dele, ele tirou da Bíblia. A cosmovisão cristã é uma cosmovisão bíblica. Então nós temos que voltar às origens. Aquilo que foi a proposta da reforma. Voltar à Escritura. Mas agora nós vamos ter uma volta diferente, né? Porque naquela época a Escritura não estava em todas as línguas disponível para todo mundo. Esse foi o grande avanço da reforma. Mas hoje nós temos a Bíblia em várias línguas, em celular, em tablets, em papel, de tudo quanto é forma que você imaginar. Mas voltar à Escritura é você voltar a ensinar de fato as verdades básicas da Escritura, que muitas vezes são deixadas de lado. E precisa de tempo, né? Precisa de tempo. Porque uma das coisas que a igreja está em crise é porque o pastor ele está envolvido com a reforma da igreja, ele faz 1000 visitas, ele faz, né, um fulano de tal tô em crise no meu casamento, ele para tudo. Não que o papel do pastor não é isso. Mas o pastor está tão envolvido, ou os responsáveis ali por ensinar, está tão envolvidos com tantas coisas que não tem tempo de ler a Escritura. Então, o estudo bíblico, o sermão, é tudo raso. É algo que você encontra em qualquer lugar. Então, o professor e o pastor não têm tempo de se aprofundar naquilo e trazer uma comida sólida. Aí dá sempre um leitinho, né? Faz um carinho no crente ali e tal, mas não aprofunda, não confronta, não fala sobre o pecado. Então, precisa disso. Exatamente. E caminhar junto. Porque existe o ensino formal, né, vamos dizer assim, que é aquilo que eu faço na minha igreja, que eu prego a Bíblia, que é o ensino que eu estava falando, que a gente precisa fazer. Mas também existe o ensino informal, que é o meu dia a dia. Tô lá na porta da igreja, ele fala alguma coisa, e eu, sendo intencional, aproveito a oportunidade. Enquanto no mercado, ou na rua, ou até num aconselhamento, ou numa visita, alguma coisa nesse sentido, eu ser intencional também. E objetivo no meu papel. Porque dessas formas também eu consigo ensinar o meu povo. E criar essa cultura de ensino. A cultura do discipulado. A cultura de implantar essa cosmovisão na vida das pessoas. Para transformar corações. Levando essas pessoas ao foco da verdadeira adoração e do serviço fiel a Deus e edificação do povo dele. Então, não cruze os braços, comece, ensine formal, ensine informal, caminhe com as pessoas para que isso vai transformar. Talvez você não vai transformar todo mundo de uma vez, uma forma explosiva,
Mas você mover um coração, esse coração vai movendo o outro e assim vai influenciando, até quando você percebe, uma geração foi influenciada por isso. E uma cosmovisão foi corrigida de forma cristã, e nós temos jovens, adolescentes e crentes servindo a Deus, adorando a Deus, amando a Deus, e não fazendo aquela separação de sagrado e profano. Aqui na igreja eu sou crente, lá fora eu faço o que eu quiser. Não, esse jovem e esse crente com a cosmovisão cristã verdadeira, ele vai ser crente na igreja, na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar. A vida dele vai refletir o quem ele adora, que é a Deus. Porque não é circunstancial, né? Não é depende de onde ele está. Exatamente. Faz parte da identidade dele. É a identidade, Exatamente. ele carrega essa identidade para onde ele estiver. Em qualquer lugar do país que ele for viajar, ele precisa da identidade do documento dele. E ele é aquela pessoa. Aqui, mesmo que ele nasceu em Minas, ele está em São Paulo, está na Bahia, onde ele estiver, ele é aquela identidade, ele não muda. Melhor ainda é a digital, né? É a Porque digital. a identidade você pode forjar, pode, quer dizer, enganar e tal, né? Mas a digital, onde você põe o dedo, você é aquela pessoa. Você é identificado. Não tem jeito. Não tem como. Então, onde você pisar como crente, você leva aquela identidade, o nome de Cristo. Por isso que a gente é chamado de cristão. Levamos o nome de Cristo e precisamos honrar esse nome também. Amém. Nossa, é muito profundo, é muito mais abrangente do que nós imaginamos e parece que não tem fim. Mas são conhecimentos tão poderosos e porque são conhecimentos que vêm da palavra do Senhor e a palavra vem para transformar. Exato. Né? Transforma não só as pessoas que estão aprendendo, mas nós que estamos ensinando também. Exatamente. Somos totalmente transformados por isso. Porque fala o nosso coração. Exatamente. Exato. E isso é maravilhoso. Eu agradeço mais uma vez a vocês pela disponibilidade, por terem aceitado esse convite, por virem participar desse projeto conosco e que o Senhor possa continuar abençoando grandemente. Nós já temos sido abençoados por vocês. Amém. E Amém. que o Senhor continue sendo glorificado através da vida, do ministério e que em tudo nós possamos dar graças a Ele. Amém. Amém? Amém. Amém. Muito Agradecemos a obrigada. oportunidade. Que É um privilégio, privilégio, né? Que Estar isso. com vocês. E espero que isso sirva para edificar muitas vidas, né, que irão ver nesse episódio. Que Deus abençoe o Amém. projeto de vocês também. Até mais, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Deus abençoe.